E aí pessoal, beleza? Hoje é dia 6 de março de 2020. A gente está passando por um momento um tanto conturbado na Bolsa de Valores nos últimos 2 meses, né? Janeiro e fevereiro. E eu vim falar um pouquinho sobre isso. Decidi fazer um vídeo para falar sobre justamente esse momento que a gente está passando agora. Nada pontual, mas algo meio que como conjuntura, vamos dizer assim. O que acontece? A gente chegou num determinado momento, no final do ano passado, até metade de janeiro mais ou menos desse ano, de uma certa bonança na Bolsa de Valores, né? A gente chegou a 119 mil pontos, batendo recorde e tal. E a gente teve duas situações logo de cara, assim que a gente virou o ano. A Terceira Guerra Mundial e logo em seguida a questão da crise atual do coronavírus, né? Alguns chamam de mini crise. Em meu entendimento, um certo exagero até, mas de fato é algo bem relevante, algo importante, mas que talvez a gente está dando uma dimensão muito grande para ele, dado a letalidade, enfim, coisas que não são da minha seara, vamos dizer assim, de conhecimento. Mas enfim, o que acontece? No momento atual não é nem tanto de se falar por que uma ação está caindo tanto, caindo 2, caindo 3, caindo 5, caindo 18. Hoje, por exemplo, uma ação que nos últimos meses do final do ano passado e no início desse ano subiu bastante, foi a Via Varejo. Hoje, por exemplo, está caindo 18,5%. Eu, por acaso, não tenho Via Varejo na minha carteira. Eu já tive, mas não tenho mais. Enfim, a gente está vivendo um momento de muita volatilidade. O que acontece? As pessoas que migraram da renda fixa para uma bolsa de valores, de outros investimentos para a questão da renda variável, sofreram um impacto muito grande, porque realmente vinha se falando muito sobre bolsa, subida da bolsa, que a renda variável seria a única saída para se ter um rendimento interessante e tal, e que de fato é bem verdade. Porém, embutido nessa possibilidade de maior rentabilidade, a gente tem o risco, né? E vem se mostrando justamente agora. O que a gente vem tendo a bolsa saiu de um recorde de 119 mil pontos, vamos dizer assim, para hoje, ainda não fechou o pregão no momento que eu estou fazendo esse vídeo, mas ela operando a 97 mil pontos. Então a gente está falando aí de uma queda de 22 mil pontos, mais ou menos. Então realmente é uma queda bem relevante, bem expressiva para 2 meses apenas, um mês e meio apenas. Então basicamente o que acontece? A bolsa ela não devolveu ainda, mas se ela continuar caindo, ela tende a devolver todo o ganho do ano passado e zerar, basicamente. O somatório do ano passado e dos primeiros meses desse ano serem 0%. Então, realmente, é bem expressiva a queda que a gente vem enfrentando nesses primeiros meses desse ano. É para desespero? Vamos embora, brincadeira. É para desespero? Não. O que acontece? A gente tem hoje quedas relevantes em ótimas empresas e realmente dá um pouco de medo, vamos dizer assim, para quem está investindo na renda variável. Mas o que de fato acontece as pessoas elas estão saindo, digamos assim, do risco. Muitas pessoas, fundos, enfim, que investem em renda variável, estão simplesmente saindo da renda variável para ir para opções mais seguras, digamos assim, porque o momento para elas inspira um pouco mais de cuidado, digamos. Para quem faz movimentos todos os dias, por exemplo, faz essa realocação de risco frequentemente. Então você está investido, você está comprado em renda variável. De repente você entende que, sei lá, uma decisão do governo americano, no caso que a gente está tendo agora, por conta da questão do coronavírus, os impactos que essa, não vou chamar de epidemia ainda, mas que essa situação ela pode provocar em curto, médio prazo, talvez, na economia mundial, na economia global. E aí a gente tem as pessoas entendendo que a gente está vivendo um momento de maior risco. Então, esse maior risco faz com que, de repente, se retire dinheiro da renda variável e se busque opções um pouco mais conservadoras, digamos assim. A própria renda fixa, por acaso, ouro, tem gente que vai para Bitcoin, enfim, eu não sou muito de criptomoedas, mas enfim. Mas renda fixa, novamente,
a questão de ouro, como eu falei, a questão do dólar. Então, muito a gente tem atrelado, a gente tem tido nesses últimos dias também o dólar batendo recordes em cima de recordes. Então, ele estava sendo negociado o dólar comercial a 4,65, então, a 4,60, 4,65. O turismo já em algumas casas de câmbio vendendo acima de R$ 5, mas não é o caso. O que acontece? O dólar também é uma moeda, tido como moeda forte, então é tido como uma certa segurança. E basicamente isso que acontece: pessoas saindo da renda variável, alguém está querendo vender mais do que comprar. Então, quando tem mais gente querendo vender do que comprar, a gente está tendo uma redução de preço. Se você está mais interessado em vender alguma coisa que você tem, eu estou para me mudar, vou vender minha geladeira, meu fogão. Se de repente não surgem interessados, eu vou começar a baixar o preço para ver se torna mais atrativo. É a mesma situação na renda variável. Então, esses fundos, pessoa física mesmo, entendem que precisam vender suas posições em renda variável nas empresas que de repente compraram. Nesse caso, eles entendem muito mais como especulação, para que aloque esse dinheiro em opções um pouco mais seguras, digamos assim. Isso faz com que os preços sejam pressionados para baixo. E a gente vem enfrentando isso. A gente tem tido quedas bem expressivas, de 4%, 5% num dia, o que realmente assusta. Se a poupança rende 3% ao ano, a gente ter uma queda de 5% em um dia realmente assusta a qualquer pessoa. Então, mesmo quem está dentro da renda variável, de certa maneira, também sente um pouco esse baque, digamos, a princípio. Porém, quando a gente começa a colocar a nossa cabeça no lugar, eu costumo dizer que na questão para investimentos, tão importante quanto o dinheiro, tão importante quanto o dinheiro que você vai investir, é a mentalidade que você tem nos investimentos. Então, se você entra achando que vai sempre estar subindo, sempre vai estar ganhando, aquele 0,5% por dia, 1% ao dia, não se engana não, porque a coisa não é assim. A renda variável acontece esse solavanco de vez em quando, e a gente precisa criar, vamos dizer assim, couro grosso nas costas para aguentar essas pancadas de vez em quando. Então, a coisa funciona dessa forma realmente. A gente está passando por uma situação que não é normal, ela não é corriqueira, ela acontece de tempos em tempos, que são essas crises que dão essas quedas consideráveis. Porém, a gente precisa entender que nesses momentos também surgem oportunidades muito interessantes. Você hoje tem empresas que há 6 meses atrás a gente não estava aportando de repente, ou tinha um certo receio de aportar porque elas tinham subido demais, elas simplesmente caíram e voltaram a patamares bem atrativos de preço. Então, se você estudar direitinho, ver as empresas que voltaram a esses patamares, de repente você pode ver aí oportunidades de entrada. Wilson, mas espera aí, a gente está vendo quedas em cima de quedas. Eu vou entrar na renda variável agora? Talvez sim, de uma maneira comedida, de uma maneira sensata, não exagerando. Não vou pegar tudo que eu tenho e colocar na renda variável. A gente não sabe os desdobramentos da questão desse coronavírus, como é que o mundo vai absorver. O que a gente tem visto hoje são as bolsas mundiais caindo. De vez em quando a gente tem 2 ou 3 dias numa semana de recuperação, dando aquele repiquezinho, né, vamos dizer assim. Mas o que de fato a gente tem tido hoje é um cenário de incerteza. Num cenário de incerteza, as pessoas ficam com medo. E o pior desse momento é que o pânico ele é meio generalizado. Quando uma pessoa sai correndo na rua, gritando, você nem sabe por quê, mas você vai correr também, porque se ela está correndo é porque tem que correr. Então, é da mesma situação, é o que a gente está vendo nesse momento atual. Porém, se você tiver um pouco de sangue frio, eu não sei exatamente de quem é a frase, mas se fala muito que a hora de comprar é quando a gente está vendo sangue na rua. Então, quando a gente vê o desespero das pessoas, o desespero de gente vendendo, surgem ótimas oportunidades de entrada em ótimas empresas. Vou mentir que para mim está tudo de boa? Não está. Ser humano nenhum gosta de ver aquele investimento que foi feito caindo. O que a gente tem tido hoje é o surgimento de algumas oportunidades. Eu sinto também, porém, quando a gente dá aquela acalmada, o que tem aparecido realmente para mim é visto algumas ótimas oportunidades. O que eu tenho feito hoje realmente é observado bastante,
verificado as boas oportunidades que têm aparecido e aportando de maneira comedida. Estou até numa rede aqui agora para provar que eu tô bem calminho. E é basicamente isso. Tenham calma, avaliem direitinho. A renda variável é de fato um local onde a gente pode ter ganhos bem expressivos. Só que não entrem com ganância. Entenda, você está comprando partes de empresas. Então, as empresas, várias delas, elas basicamente não têm impacto nenhum o coronavírus nos seus balanços, na sua atividade. Sei lá, tem uma empresa que vende arroz. Ela não tem impacto nenhum questão do coronavírus. É um mercado interno, então não tem nada. Bancos, mercado interno, empresas do setor elétrico, mercado interno. Então, o que acontece? O impacto nas empresas, nessas empresas, o coronavírus, essa situação do coronavírus, nessas empresas específicas e em várias outras das mais de 300 empresas listadas na Bolsa, é praticamente zero. Ou seja, se elas estão caindo e o impacto de fato no negócio delas é praticamente zero, o que você tem são boas oportunidades de entrada em boas empresas, inclusive ótimas pagadoras de dividendos. Fica aí a dica. Observe novamente, verifique o que está acontecendo, tenha calma e sem pânico. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar para as pessoas que você acha que podem ter interesse nesse assunto, investimentos e na renda variável no caso. Valeu!